Eu fiz uma missão em Croatá, uma missão na diocese de Tianguá, e era uma Semana Santa. E quando eu vi aquelas pessoas que o padre só ia uma vez no ano, aí eu não tive dúvida. Na missão, na experiência missionária, eu percebi que o povo precisava da minha vida, precisava do meu sim, precisava de um padre, e eu não tive mais dúvida. Olá, meus amigos do Atos Podcast, mais um episódio aqui para você, trazendo com muita alegria conteúdo de qualidade, sempre primando, né, pela mais sã doutrina católica, tá bom? Então continua com a gente, já deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve logo, não perde tempo. Essa é a maneira, Pedro, dos nossos seguidores nos ajudarem, que é uma forma fácil e eficaz. Exatamente, é gratuito, só se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha bem muito aí, que fortalece demais nosso trabalho aqui para que a gente possa continuar fazendo esse apostolado aqui para vocês, hein? Exatamente. Outra coisa que você pode fazer que ajuda bastante é você compartilhar esse vídeo. Você pode clicar aí no botão compartilhar e mandar nos seus grupos de WhatsApp, de família, amigos, de trabalho, né? Para levar essa mensagem, porque inclusive hoje essa mensagem vai ser muito boa, porque a gente traz aqui para conversar conosco de forma inédita, né? Ele nunca esteve aqui. Padre Josieldo, seja bem-vindo, obrigado por sua presença, né? E eu estava dizendo aqui, brincando, né, que é a primeira vez, mas o padre, gente, já gravou aqui com a gente, e aí deu um probleminha técnico, e aí com toda a generosidade, o padre, e muita alegria, muita disposição. Isso é muito cativante, né? Quando a gente encontra pessoas da evangelização, sacerdotes, que são acessíveis, que são generosos como o senhor. Muito obrigado, viu, padre? Ai de mim se não pregar o evangelho, É isso, né? Aí, né? Diz o apóstolo São Paulo, né? Padre, então, pela segunda vez aqui, Deus tinha um propósito, né? Pra gente gravar de novo, né? E aí vai sair uma maravilha esse episódio, com a graça de Deus. Deixa eu pegar aqui a pesquinha, gente. O padre me mandou aqui o currículo dele, que não é pequeno, né? Mandou aqui uma foto com um tal de voivodo aqui, eu não sei qual a intenção dele. Padre, pelo amor... Por que a maioria dos padres são torcedores do Fortaleza? Por que hein? Tá difícil encontrar o padre torcedor do Ceará, ó. Fica na tua aí, ô diretor. Fica na tua aí. Gente, Padre Josieldo, ele é... Padre, o senhor tem a data aqui, né? 11 de janeiro de 2018, promotor de justiça, mas o senhor ocupa ainda? Não. Não, é que o senhor já foi, né? Perfeito. Ex-promotor de justiça e defensor do vínculo do Tribunal Eclesiástico de Fortaleza. Tá? Se você não entendeu ainda esses cargos, o padre vai explicar, né? Não, ele não foi promotor de justiça da justiça como você está pensando, tá certo? É um órgão ligado ao Tribunal Eclesiástico. E também em 2019 foi nomeado juiz eclesiástico e se estende até hoje, não é isso, padre? Até hoje é juiz do Tribunal Eclesiástico aqui de Fortaleza. E hoje é administrador da reitoria. Administrador da reitoria ou reitor, padre? Pode ser um ou outro, né? Outro. Pronto, reitor, mais bonito, né? Reitor lá da igreja de São Judas Tadeu, né, que fica dentro da paróquia, né, de São Gerardo Magela, ali nos bairros ali de São Gerardo, naquelas imediações, né, padre? Rua Olavo Bilac, não é isso? Padre Josieldo da Silva do Nascimento. Padre, obrigado, né, como a gente estava dizendo, né, o Pedro, a generosidade do padre, né, está aqui conosco de novo. Duas vezes. E se você quer mais vezes, deixa aí no comentário, que a gente marca de novo com o homem. Padre, vamos falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que o senhor começou? Onde é que foi que o padre Josieldo, o menino Josieldo, né, teve um contato mais próximo com Deus e aí despertou a sua vocação? Eu tive o sacramento da iniciação à vida cristã na paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Montese. Ali eu fui coroinha, participei dos grupos de jovens e ali eu senti o chamado, né? Eu fui coroinha dos 10 até os 15 anos. E aí o padre Giovanni Saboia de Castro perguntou assim, você não quer ser padre?
Você não pensa em ser padre? O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que eu deveria ter uns 14 para 15 anos, não é? Já tinha passado assim pela cabeça do senhor a ideia do sacerdote? Eu penso Sacerdócio? que, eu digo como o profeta Jeremias, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Foi um processo, foi uma sedução cada dia, não é? Então precisava de um padre para fazer aquela provocação. Quando um padre chega e faz uma pergunta dessa, estremece um pouquinho, não? Ali dentro dá aquela... A gente sente o coração ardendo, né? Porque alguém viu em você a vocação latente ali dentro, né? Exatamente. E aí é uma provocação, né? Mas o referencial maior para o senhor foi a família? Tinha alguém na família ou não? A minha mãe. A minha mãe é o referencial, modelo de vida católica, cristã, uma mulher de missa diária, uma mulher de muita fé. Desde a época que o senhor era criança. Exatamente. Então ela vibrou demais, né? Quando o senhor disse que ia ser padre. Todo o apoio eu tive da minha família. Ela é viva ainda? 77 anos. Olha aí. Dona Helena. Maravilha. E até hoje, onde o senhor vai, ela está lá. Está me acompanhando, está conosco. Que legal, padre. Então aí o padre Giovanni, né? Giovanni Saboia de Castro. Giovanni Saboia. Era um jesuíta, se eu não me engano? Ele era diocesano. Diocesano, né? Ele não está mais aqui? Já falecido, em memória. Faleceu. Eu acho que eu conheci. Era filho de Cascavel. Entendi. E aí, depois disso, o senhor continuou ali, fez a crisma e tal, deixou de ser coroinha e ficou aquele desejo ali no coração? Aí, após a crisma, aí realmente foi algo que ficou ainda mais, um apelo muito forte, não é? Outras pessoas chegavam para o senhor e diziam, tem jeito de padre, ou nunca pensou em ser padre? Os colegas de grupo de jovem da igreja já fazia essa indagação, não é? Tá bom. E quando foi assim a decisão mesmo? Eu fiz uma missão em Croatá, uma missão na diocese de Tianguá. E era uma Semana Santa. E quando eu vi aquelas pessoas que o padre só ia uma vez no ano, aí eu não tive dúvida. Na missão, na experiência missionária, eu percebi que o povo precisava da minha vida, precisava do meu sim, precisava de um padre. E eu não tive mais dúvida. O povo com sede ali, né? Uma vez no ano? Uma vez no ano. Naquela época, né, há 30 anos atrás, eu tenho hoje 16 anos de padre. Esse ano, no dia 9 de novembro, eu faço 17 anos de padre, não é? 17 com mais 20, não é? Mais 10, não é? Formação, né? Mas ainda assim, atualmente ainda tem lugares aqui do Ceará, por exemplo, comunidades que Quixadá, Crateús, passam muito tempo, né, Exatamente. para comunidades para receber um sacerdote, né? Nós temos uma paróquia, a Arquidiocese de Fortaleza, Aratuba, são mais de 100 comunidades. Caraca, Serra. Na Serra. O padre não tem como ir todo final de semana. 100 comunidades? 100 comunidades. Caraca. Canidé também é muito grande, não é? Interiorzão. O padre luta, viu, para chegar nos cantos. Tem que ter um 4x4zinho, né? Exatamente. E as pessoas às vezes olham o carro, ixi, o padre tem esse carro e tal. Mas é pela evangelização, né, Exatamente. padre? Tem que ter um carro apropriado, né, para entrar na... Quem está ali em Pacaju, em Chorozinho, Pitombeiras, aquilo ali é bem desafiador. Eu fiz o meu estágio como diácono em Pitombeiras, né? As estradas todas Carroçável. Né? Pitombeiras é distrito de onde? Porque não é município, não. É um distrito de Cascavel, fica ali mais próximo da BR-116. Depois de Chorozinho. E tem muito perrengue também, né, para chegar na missa. Tem. O padre sai de casa bem cheirosinho, chega lá, só o pó, né, padre? É verdade. E quente, né? Mas alguma coisa chamou a atenção do senhor, assim, nessas comunidades mais longínquas, assim, mais pobres, mais carentes, digamos, né? A experiência muito forte, né? As pessoas, na sua humildade, na sua simplicidade, elas andam léguas e léguas para buscar a Eucaristia. Isso é muito forte. Aquela expectativa, né? Quando o padre chega, é um evento, né? Exatamente. É um evento. Padre, Fortaleza é privilegiado, né? Pela quantidade de sacerdotes. A gente reclama, mas... É verdade. A gente tinha... Eu tinha
Tinha, ele já não está mais lá. É o Gentil. O Gentil, quando morou lá em Boa Vista, né? Ele relatava muito isso, que é uma dificuldade, às vezes, para se confessar, para horário de missa, não é como a gente tem aqui, né? Aquela região lá da região norte, né? Amazonas. Exatamente. É tudo muito diferente, né? E aqui a gente tem uma boa estrutura, né? Mas a gente sempre quer mais, né? Padre, então vamos lá. O senhor foi ordenado pelas mãos de quem? De Dom José Antônio Aparecido. Já foi Dom José, né? Nosso arcebispo emérito. Isso, que vai completar, salvo engano, agora 50 anos, né? O ano jubilar dele. Eu acho que o padre Vanderlúcio me falou que Exatamente. vai comemorar 50 anos de sacerdócio. E então o senhor hoje está como reitor da Igreja de São Judas Tadeu. Explica um pouquinho para a gente entender, e todo mundo que está assistindo, o que é, né, a igreja, o que a Igreja de São Judas Tadeu representa aqui na nossa arquidiocese. Então, o grande Monsenhor Oscar Peixoto, né, iniciou essa reitoria a pedido de Dom José Antônio. E essa reitoria ela é de 1959. Não é? O Monsenhor Abelardo, outros sacerdotes ali fizeram um trabalho de evangelização. O Dom Gregório chegando, né, me convidou no mês de janeiro deste ano, né, me apresentando esta missão, não é? Haja visto, pois eu trabalho no tribunal, ficaria mais perto para conciliar a reitoria e o trabalho no tribunal eclesiástico. Olha, eu tenho uma missão para o senhor vai ser o reitor lá da Igreja de São Judas Tadeu. O código diz que reitor pode ser de faculdade, de seminário, e pode ser reitor também de uma igreja, que é o nosso caso. Eu sou reitor daquela igreja de São Judas Tadeu, que fica ali na Avenida Olavo Bilac, 1364. Tem uma incumbência de levar a devoção e o conhecimento sobre o apóstolo e mártir São Judas Tadeu. Maravilha, maravilha. Padre, é bom a gente fazer essa diferenciação, né, do Judas aí, né? Esclareça esse ponto. Tem confusão. Esclareça esse ponto aí pro povo. Pedro, aqui não tem confusão não, vamos lá. Então vamos lá. Ele ficou um pouco esquecido, não é? Mas ele faz parte do colégio apostólico dos 12 apóstolos, não é? São Judas Tadeu é primo de Jesus, não é? E tem uma carta, né? Uma carta de São Judas, que é o São Judas Tadeu, não é? Ele é o padroeiro das causas desesperadoras, né? Impossíveis, não é? E ele é primo de Jesus. E não se confunde com o outro Judas, que o outro é o traidor, o Iscariotes, né? Pronto, é essa a diferenciação, né? Para o pessoal não fazer a novena para o Judas errado, não é, Pedro? Exatamente. Aquele Judas que tem a tradição, que é queimado, faz o boneco lá na Semana Santa, aquilo ali é o Judas Iscariotes, né? Que é representado pela tradição popular, né? Exatamente. É uma tradição. E que a igreja não incentiva, isso, não é? Não incentiva, não é? Uhum. A igreja, a cultura da igreja é o perdão, é a reconciliação. Isso, exatamente. Na reitoria, o senhor falou de divulgar a devoção a São Judas, né? Mas existe alguma especificidade a mais da reitoria que a distingue de uma paróquia, por exemplo? A reitoria, ela está no código, né? Os cano 559, 558. Código de Direito Canônico. Que vai dizer que a reitoria ela tem um objetivo, uma especificidade de celebrar a solenidade, a festa de padroeiro, celebrar a liturgia, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do perdão dos pecados, não é? Então esse objetivo da reitoria é apresentar a beleza dos sacramentos. A reitoria ela não tem um território paroquial. O território paroquial é de uma paróquia. Certo. Por exemplo, o casamento, nós não temos livro de casamento. Temos livro de batismo, mas de casamento não temos. Não é? Mas podem ser celebrados casamentos? Podem ser realizados o sacramento do matrimônio com o processo saindo
da paróquia de São Gerardo Magela. Que é onde se encontra territorialmente. Exatamente. Então, qual é a diferença da reitoria para a paróquia? A paróquia ela tem um território paroquial, ela tem capelas filiais e a reitoria não tem território e não tem capelas. Entendi. Eu sou reitor de uma igreja. Pronto. É um São único- Judas Tadeu. Um único templo. Um único tempo. É a única reitoria de Fortaleza. Aonde eu tenho conhecimento, Pedro, sim. Entendi. Joia, joia. E todo mundo que quiser conhecer quais são os horários de missas, como é que é o atendimento lá? Todo dia 28 de cada mês a gente tem propagado a devoção a São Judas Tadeu, todo dia 28. Próximo mês é a grande festa de São Judas Tadeu. 28 de outubro? 28 de 19 a outubro. 28 de outubro Olha de aí. 2024. Com São Judas Tadeu, sejamos peregrinos da esperança. Esse é o lema, É, o tema da festa, né? Pessoal, tá todo mundo convidado, viu? Lá na Olavo Bilac, 1364. O Pedro já é um paroquiano lá de São Judas Tadeu. É. É verdade. Padre, mas as missas ocorrem quais dias da semana? Como é? De terça a domingo às 18 horas. De terça a domingo às 18 horas. Ok. Domingo temos 7 da manhã e às 18 horas. Todo dia 13 ao meio-dia. Toda primeira sexta-feira às 18 horas. Primeira sexta-feira às 18 horas. Tá, joia. Só na segunda que é a folga do padre, né? Que o padre precisa, gente. Merece. Tem um Vai dia, no um dia. dentista, né? Tem que se Vai cuidar, no né? médico. Cortar o cabelo, né, e tal, né? Tem que, pelo amor de Deus, o povo também quer explorar o padre. Gente, queremos aqui agradecer o nosso parceiro, né, Normatel Home Center, Pedro. Tudo para você construir ou reformar. Então, se você quer dar um tapa no visual, como o Pedro fez, cortou o cabelo e tirou a barba, no seu imóvel, obviamente, você vai então recorrer a Normatel Home Center e vai comprar o seu material de construção, que lá tem tudo, absolutamente tudo, lojas amplas, estacionamento maravilhoso e lojas bem localizadas. Então, entra aí no link ou no QR Code, você vai chegar lá no Instagram e você pode fazer cotação e até mesmo seus pedidos pelo WhatsApp, tá bom? Normatel Home Center, grande parceiro aqui do Atos. Padre, vamos lá, o que mais? São Judas Tadeu, o que é que o senhor poderia falar mais dele? Apóstolo e Marte, né? Essa questão de diferenciar do outro Judas, né? E porque ele é o padroeiro dos desesperados, o senhor falou, foi? Eu achava que era ali daquela... Como é o nome, rapaz? Santa de Viges. Santa Viges também tem As causas impossíveis, né? Aqui é dos desesperados. Me lembrei agora da Porta dos Desesperados. Então, existe alguma... todo dia 28, né, que o senhor falou? Todo dia 28. 28. É uma celebração diferente. É uma celebração com louvor, com oração e adoração ao Santíssimo. Maravilha. Coisa boa, padre. E como é que foi o martírio de São Judas Tadeu? Então, ele foi decapitado, né? E por isso ele carrega um machado, né? Foi decapitado, né? O machado é referência a isso, né? Tá joia, padre. Vamos falar então um pouquinho do Tribunal Eclesiástico? Vamos lá. Dá para dizer assim uma função que o senhor tem mais para direção, assim? Se é juiz do tribunal ou se é como pároco? Que é que o senhor... Eu me sinto mais pastor, eu me sinto mais padre. Uhum. Eu penso que eu não posso perder de vista o meu primeiro chamado. Eu me sinto mais realizado, mais feliz, celebrando a Eucaristia, atendendo as pessoas, estando com as pessoas. Eu me fiz padre para estar com as pessoas. A questão do tribunal foi uma necessidade da Arquidiocese de Fortaleza, ou então arcebispo foi notificado pela Santa Sé porque os processos estavam muito lentos, não é? E aí o arcebispo me convidou, né? Aquele convite que é um chamado, né? E eu aceitei por obediência, né? Eu disse, eu não vou me queimar com o meu bispo, né? Eu não vou me queimar. Mas fazendo o mestrado, eu fui percebendo a necessidade. Né? Criando gosto. Criando gosto. Eu fui percebendo que a pastoral judiciária é uma necessidade numa igreja particular.
Neto, quando a gente vê as pessoas chorando porque querem comungar, porque elas querem se regularizar com a igreja, porque elas acreditam na igreja, porque elas acreditam na Eucaristia, isso toca o nosso coração também. Né? Padre, eu quero comungar. Padre, eu estou numa segunda união, mas eu quero resolver a minha situação. Elas não entram no relativismo de entrar numa fila da comunhão, de comungar sem consciência, não é? Quando as pessoas procuram o tribunal, é porque elas têm consciência da Eucaristia. Elas têm consciência do sacramento. E isso é, para nós, assim, muito forte, não é? Eu quero comungar conforme manda a Bíblia, conforme manda as leis da igreja. Isso é muito sério. É verdade. Mas, assim, as pessoas chegam e existe uma triagem. Perfeito. Assim, para fazer uma análise do caso preliminar, digamos assim. É isso? Então, na nossa Arquidiocese de Fortaleza, a pessoa que está numa segunda união, ela deve fazer uma petição, contar a história dela, período de namoro, período do noivado, por que casou e por que separou. Ela apresenta isso num papel digitado e o presidente do tribunal vai analisar se aquela petição, se aquele libelo pode ser aceito ou rejeitado. Porque o tribunal eclesiástico não é divórcio. Na Igreja Católica não existe divórcio. O tribunal eclesiástico vai investigar, vai rezar, vai analisar se aquele matrimônio foi válido ou não. Isso. A igreja não dá divórcio. O casamento é indissolúvel. Exatamente. Até que a morte o separe. É bom a gente sempre frisar e revisar, repisar, né, nesse tema, porque são muitas as dúvidas, né? E aí as pessoas, às vezes, pensam exatamente nisso, que quando a gente fala em nulidade, aí as pessoas acham que é anular, né? Não, vai anular o casamento, não. E aí a diferença, né, padre, que é bom a gente fazer de anulação e declaração de nulidade. Só podia esclarecer para as pessoas. O sacramento não se anula porque até que a morte o separe. Isso. É uma palavra de Jesus. O matrimônio é de direito divino. O homem e a mulher deixará pai e mãe e serão uma só carne. E o que Deus uniu, ninguém pode separar. Nem o Papa, nem o padre, nem o seu amigo padre, ninguém. Deu um jeitinho lá, não, padre. Não tem jeitinho brasileiro não, viu? Neto, não tem não. Padre, eu sou seu amigo. Lhe ajudei no seu enxoval quando o senhor era seminarista. Deu um jeitinho, não dá não para dar um jeitinho. Não tem essa história, né, padre? Não tem. Não tem. Agora também é importante falar sobre os casos que se acredita na boa-fé, né? Para também as pessoas não terem uma mentalidade de não deu, vai correr atrás da nulidade lá, até porque se cria uma falsa expectativa, porque como é um processo, pode ser que não seja declarado nulo, certo? Então, tipo, não é porque entrou que vai ser nulo. Positivo é todo um processo e pode ser que a igreja declare que de fato houve um matrimônio. Ali na triagem, Pedro, quando a pessoa apresenta o libelo, a petição, ali o tribunal já vai analisar que há uma possibilidade de nulidade. Já também, deixa isso claro, né? Também diz, não tem condição. Não tem condição. Na triagem, já diz, olha, o casamento do Joãozinho, abre aspas, né? Joãozinho aqui é algo fictício, fica bem claro, é válido, o seu casamento é válido. É isso aí. Porque, padre, é algo muito sério, né? É muito sério. Para a igreja, o sacramento é instituído pelo próprio Cristo, né, padre? Então a igreja lida isso com muita seriedade. Aumentou, padre, pela sua experiência, aumentaram os pedidos ou pelo menos as entradas lá, não sei como é que vocês dão o nome, protocolo de pedido e tal. Eu estou há 6 anos na prática judicial, eu percebo que a demanda é altíssima, é muito alta. Todo dia há pedido de nulidade,
A gente tem ali passado as manhãs lendo, fazendo votos, sentença, ouvindo. É uma demanda muito grande. Padre, e o que mais que o tribunal toma de conta além da nulidade, né? Que parece que o tribunal só toma de conta da nulidade, né? É o principal tema, né? Acho que para os leigos é o principal, né? Principal, Eu acho que até a maioria acha que o tribunal só faz isso, né? Só cuida disso, né? Eu vou dar aqui um exemplo botando o Pedro como cobaia, né? Se o padre Pedro, que está aqui, né, cometeu algum delito, alguma situação, você pode denunciar o Pedro lá no tribunal. Também o tribunal é a casa da justiça, é a casa onde vai analisar e receber denúncias, né? Sim. É muito delicado a gente falar disso, porque hoje tem muita fofoca, fake news, mentira, inveja, mimimi, né? Calúnias, difamações, tudo isso. Então tem que ser analisado com muita prudência, com muita verdade, não é? Sim. Uma pergunta: leigos também podem ser denunciados no tribunal eclesiástico? Podem, não é? Porque o tribunal ele é para orientar os batizados. Os católicos são batizados. Então podem ser denunciados. Entendi. Ou seja, todos os fiéis e quem faz parte do clero, todo o clero, estão submetidos ao tribunal eclesiástico. A partir do Concílio Vaticano II, né? Quem é o povo de Deus? Né? O povo de Deus, os fiéis, os batizados. Todos aqueles que são batizados têm direitos e deveres dentro dessa instituição, dessa jurisdição que é a Igreja Católica. E a estrutura, como é que fica? Tem os juízes, existem outros cargos? Promotor de justiça, não é? Advogados, o padre Josileudo Queiroz é advogado, e temos juízes, juíza, né? E promotor de justiça. O promotor vai fazer, qual é a função dele? Ele vai defender o vínculo, né? Vai defender a verdade, o vínculo do matrimônio, o vínculo da verdade, não é? Certo. O juiz, naturalmente, vai julgar. Julgar, né? Ou fazer a sentença. E o advogado vai instruir pela a parte, causa. Vai pela parte e propor ali a causa, né? A causa. Exatamente. Mas, assim, o papel do advogado, ele está ligado ao tribunal? À estrutura do tribunal? Sim e não. Não é? Ele é um apoio que a diocese dá para aqueles que não têm ciência, não têm conhecimento de construir um libelo ou uma petição. Então faz às vezes ali do defensor público. Perfeito. Seria, perfeito. Na esfera civil, penal, seria mais ou menos Exatamente. Esse o correspondente, né? Exatamente. Agora, se a pessoa quiser entrar sem advogado, pode? Pode. Hoje, na nossa arquidiocese, tem alguns lugares que tem a pastoral judiciária, que faz esse papel do advogado. Na Igreja da Glória, na comunidade Shalom, na Paróquia Mãe Santíssima. Alguns lugares foi preparado um grupo de leigos para ajudar a construir o libelo ou a petição. Entendi, perfeito. Essa desburocratização também ajuda, faz com que os números subam naturalmente, né? Porque o povo tem mais acesso, naturalmente vai ter uma busca maior, né? Então pode se dar também esse aumento aí pela busca, também por conta dessa toda a estrutura que está sendo criada agora, todo esse amparato, porque antes era algo bem, vamos dizer, não acho que era complicado, mas era bem menos divulgado ou comentado publicamente, né, falando. O padre está aqui num podcast dos atos, né? É algo assim, para que a verdade, a justiça chegue a todas as pessoas, ao conhecimento de todos, não é? Exatamente. E aí, naturalmente, as pessoas tomando conhecimento têm essa possibilidade, né? Infelizmente, a gente sabe, né, padre, que o número de divórcios aumentou, né? Os dados que a gente tem é que, com a pandemia, por exemplo, aumentou o número. Dizem até que os casais passaram a se conhecer melhor no lockdown, né? Dentro de casa. E aí aumentou o número de divórcios. E acaba se refletindo também no número de pedidos de nulidade, né? E agora isso que o Pedro colocou anteriormente, de casais que
infelizmente sobem ao altar da igreja com um pensamento de relativismo, né? Ou seja, se não der certo... já sobe pensando em divorciar. Se não der certo, com a mente como se fosse o casamento civil ali, né? E não tem a plena consciência do que é o sacramento, né, padre? Isso seria... O senhor acha que seria o maior motivo de haver, por exemplo, pedidos de nulidade? Ou seja, a falta dessa consciência maior entre os noivos? O grande desafio da igreja é a massificação, né? Nós temos uma igreja massificadora, as missas dos domingos são superlotadas, mas esse mesmo público ele precisa ser evangelizado, né? O Papa Francisco tem falado de uma iniciação à vida cristã para aqueles que procuram matrimônio. Se o padre, para se tornar padre, é 10 anos, 8 anos, por quê? Que aquele homem, aquela esposa, aquela mulher, para abraçar um sacramento do matrimônio, precisaria de uma formação mais aprofundada, uma formação de iniciação à vida cristã, no estilo catecumenal, para que pudesse aprofundar uma catequese mais profunda, uma catequese mais forte, não é? Verdade, verdade. Só a favor de todo curso de noivo, só pode acabar quando metade desistir de casar. Significa que o curso foi bem ministrado, né? Mas isso é uma verdade, porque a gente vê que a maioria dos cursos, que chama de curso de noivos, né? Tem a pastoral dos noivos, né? Em algumas paróquias, são pequenininhos, né, padre? Às vezes é meio período, às vezes é um domingo todo, né? E não que isso vai ser determinante para uma família sólida, né, e bem alicerçada, mas pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. E ainda mais quando a gente fala de sacramento, né? Gente, queremos também agradecer o nosso parceiro Imobiliária Mota da Costa. Na Imobiliária Mota da Costa você vai encontrar dezenas de opções de imóveis que estão aí à disposição para locação, tanto residenciais quanto comerciais, e com certeza um deles vai se encaixar no seu perfil, tá bom? Aqui no link ou então no QR Code você vai para o Instagram, e do Instagram você pode ir para o site e fazer sua pesquisa, procurar o seu imóvel. Mas também você pode colocar o seu imóvel para a Mota da Costa administrar a locação e ainda fazer um investimento imobiliário muito seguro, com a segurança jurídica e o know-how do Rodrigo Costa. Então, segue aí a Imobiliária Mota da Costa, grande parceiro aqui do Atos Podcast, tá bom? Padre, vamos falar um pouquinho sobre outros assuntos? Vamos lá. Só mais uma pergunta de direito canônico, né? O que muitos leigos não conhecem, assim, o Código de Direito Canônico, né? Muitos nunca nem viram um, ou se viram, nunca nem abriram e folhearam ali, né? O que existe lá, assim, vamos dizer, entre aspas, de curiosidades para os leigos saberem, né? Que a igreja se preocupa e está ali no Código de Direito Canônico, que seria de grande utilidade pública os leigos saberem ali, né? Algumas questões. Existe o direito do trabalho, o direito do trânsito, né? Para a gente chegar até aqui, tem muitas orientações, não é? Então, a igreja também, como mãe mestra, ela tem uma legislação, é uma igreja milenar. Então, o Código de Direito Canônico é que vai dizer, olha, na sexta-feira você tem que comer peixe. Você não pode comer uma carne vermelha. Isso está lá no código, na legislação da Igreja Católica. Você não pode faltar à missa no domingo, neto, porque está na nossa legislação, é de direito divino, está na Bíblia e a Igreja organiza de forma sistemática para deixar muito claro aquilo que é de direito divino. O Código de Direito Canônico não é uma invenção dos papas, dos bispos ou dos padres. É o sumo do Evangelho, se a gente pode dizer assim. É justamente uma pegada, uma tomada da palavra de Deus de forma sistemática. Poderia dizer que seria a normatização da palavra de Deus aliado com o catecismo, está ali no direito canônico. Perfeitamente. E aí vem toda a legislação para reger os fiéis católicos. Exatamente. Aí lá constam deveres, obrigações. O sacramento, o batismo, o matrimônio, não é? O direito dos religiosos, não é? Todo aquilo que é lei
da Igreja Católica tem um fundamento no Código de Direito Canônico. Maravilha. Padre, vamos mudando um pouquinho de assunto aqui. Eu errei de novo, cara, a palavra. Sinodalidade. Nós vemos que a igreja ela é como o senhor falou, né, agora, uma igreja milenar, tem uma doutrina maravilhosa, né, construída ao longo de séculos. Né, grandes doutores da igreja ajudaram a construir. Tudo que a gente tem hoje é um tesouro, né? É um tesouro isso. E a gente sabe que muito há de perseguição, muito há de discordância, né? Não só fora da igreja, mas às vezes partindo de dentro da igreja. E às vezes discordâncias precisam ser ali debatidas, discutidas, né? Aprimoradas, né? Discernidas, né? E a gente vê esse movimento da sinodalidade, né? Acontecendo. Como é que o senhor enxerga isso? Como a igreja ela faz esses movimentos, escutando o povo de Deus lá na base, levando isso para que possa a igreja, sem mudar a sua doutrina, né, que não pode abrir mão daquilo que Cristo deixou, a tradição deixou, os apóstolos deixaram, mas ao mesmo tempo ter um olhar para as realidades de hoje. Nós vamos perceber, Neto, que lá no livro dos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, na Sagrada Escritura, a igreja primitiva, ela faz a experiência da sinodalidade, não é? Um grupo que dizia que tinha que fazer a circuncisão. Um outro grupo que dizia que não, para ser cristão, para ser seguidor de Jesus, não precisa ser circuncidado. Não precisa. Então vai a igreja toda em oração, a igreja toda num diálogo, numa reflexão, numa escuta. Ela ali faz a experiência de uma igreja sinodal. Com o Papa Francisco, existe uma novidade, uma abordagem diferenciada. Antes do Papa Francisco, o sínodo já existia, com João Paulo II, com Bento XVI, não é? Aonde era escutado os bispos, somente os bispos ou delegados. O fundador da comunidade católica Shalom, por muitas vezes, foi eleito para o sínodo para falar em nome dos leigos. Exato. Eram pessoas nomeadas, eram pessoas delegadas. Com o Papa Francisco, a pedagogia, a abordagem, ou como diz o jovem, a pegada foi um pouco diferente. O que foi que o Papa, né, como sucessor de Pedro, pensou? Eu quero escutar a base, os batizados. Então, está acontecendo na igreja, já está com 3 anos, que veio do Vaticano, que veio da Santa Sé. Vamos tomar aqui a igreja particular de Fortaleza, que a gente chama arquidiocese. Sim. Foi mandado um relatório, aonde mandou para as paróquias, eu ainda estava na igreja de Fátima, e as pastorais, os movimentos, davam ali a sua contribuição de perguntas e respostas. A diocese, com o coordenador de pastoral, Padre Watson, recolheu esses questionários, fez uma assembleia onde tinha padres e leigos, fez ali a síntese. O arcebispo, à época, leu aquilo ali, fez a síntese dele e mandou para o Vaticano. A mídia, vocês distorce sabem, tudo, né? Uma mídia que não é nem laicista, mas uma mídia pagã, exato. Repito, uma mídia pagã, uma mídia que quer sensacionalismo, ela fica dizendo que o sínodo da Alemanha vai ordenar mulheres, o sínodo da Alemanha, os padres vão casar. Do mesmo jeito aconteceu aqui, o sínodo da Amazônia, não é? Olha, os padres vão casar, vai ser agora abençoado o cuscuz, vai ser abençoado... Quer dizer, é fruto de uma mídia que quer especular de forma injusta uma teoria que não é verdade. Uma linguagem mais popular, que é mídia, que é ibope, sim, não é? Sim. Então vamos lá, canonicamente, juridicamente, o sínodo não tem poder de decisão. O
que está acontecendo na Alemanha, o que acontece em algumas igrejas sinodais que apresentam os seus relatórios, pode apresentar, Isso. não é? Uhum. Porém, Não significa... a última palavra vai ser no sínodo agora em outubro, no próximo mês. Exato. Repito, para ficar bem claro, nenhum sínodo é deliberativo. Todo sínodo da Igreja Católica é consultivo. Isso. E aí, padre, depois entra o papel do Papa, né? Exato. O papel do Papa, que é infalível, né? Em algumas situações, né? Lá falando ex cátedra, né? E as pessoas também precisam saber um pouco disso. Eu podia também esclarecer essa questão? As pessoas apresentam um Papa Francisco que é um Papa que é da mídia. Uhum. Se a gente quer saber a palavra do Papa, vamos lá no site da Santa Sé. A fonte oficial. A fonte oficial. O Ângelus também, né? Que ele sempre tá Exatamente. publicando. As audiências. Exatamente. É. O Papa dá ali uma entrevista a um repórter, ali Aí pega não o corte. ali aí não é oficial. distorce ali, né? Ali não é oficial. O Papa, quando diz alguma opinião sobre política B, X ou D, ali não é a função do Papa. O Papa é para falar da fé e da doutrina. Mas Ali é o oficial. Papa Francisco, ele devia ser melhor de corte, né? Mas ele é um bom papo, mas ele devia ser melhor de corte, porque às vezes ele acaba que o que sai dele, infelizmente, é tudo deturpado. É um latino-americano, né? Um outro Sim. estilo. Sim. Eu tenho uma grande admiração pelo Papa Francisco, Também. porque ele quer aproximar os abandonados, esquecidos, não é? Como Francisco de Assis, que se abraça com o leproso. Eu vejo esse Papa querendo abraçar os leprosos desse tempo. E talvez é mal entendido, talvez é mal interpretado. Não é? Verdade. Como Santa Catarina de Sena, eu fico com o Papa. Sim. Sempre. Nós precisamos estar com o Papa, né? Com certeza. Defender aí, sem dúvida alguma. Mas a nossa igreja é belíssima, né, padre? Não é à toa que você é sacerdote da igreja. Mas em que momento o Papa pode se usar do ex-cátedra, né? Na questão moral, Pronto. doutrinal e bíblica. Né? Isso, era isso que a Né? gente queria. É isso. Pronto. É isso que está no Código de Direito Canônico, não é? Pronto. Essa é a legislação da igreja. Perfeito. Aí falando sobre isso aí, ele é infalível, né? Porque a gente crê que o Espírito Santo está sobre ele. O Papa ele é falar de sucessor de matemática, Pedro. Não, aí de física. pode dizer aí as besteiras que quiser, né, padre? Porque não é competência dele, né? Exatamente. Maravilha. Coisa boa, né, padre? A gente vê esse estudo da igreja, eu sempre me encantei pela igreja. O senhor conhece Roma? O senhor esteve lá? Já fui 3 vezes em Roma. Teve com o Papa já? Já. Chegou a saudá-lo, assim? Sim, Foi pegar, foi uma alegria. 2014, no centenário da Mãe Rainha. Ele já vem bem debilitado, né? As aparições dele, as últimas. Agora ele está na Indonésia, né? A gente está gravando esse episódio. Ele está na Indonésia, que é um dos países ao lado do Brasil mais católicos do mundo, né? Impressionante lá, o estádio lotado, cara. Lá na Indonésia. E ele teve essa energia para ir até a Indonésia. O que me admiro no Papa Francisco é a sua transparência. Numa sociedade que vive de aparência, de maquiagem, de corrupção, o Papa é transparente. O Papa deixa tudo às claras. E isso eu acho muito admirável no Papa Francisco. Anda lá na cadeira de roda, não tem escrúpulo de estar numa cadeira de roda, estar com a bengala, de mostrar as falhas, os erros. Isso, para mim, é admirável. Transparência. Em das vários momentos que me chamou o Papa Francisco, teve uma vez, não sei se você se recorda, estavam transmitindo lá, ele passando pelo povo, né? E aí ele passando aqui rente aos fiéis que estavam lá aglomerados, aí teve uma mulher que segurou o braço dele, aí ele se irritou, né? Ele aí bateu assim na mão da mulher, e a mídia mais uma vez caiu, né? O Papa foi grosseiro e tal. É gente, rapaz, é gente que às vezes tá cansado, né? E a pessoa segurando ali, ele querendo ir, né? E ele já é idoso, podia até cair, né? Sofrer uma queda por conta daquilo. E ele se irritou com a mulher e fez assim:
Pô, nada mais natural. É gente, né? O Pedro tem participado lá da reitoria São Judas Tadeu, e depois da última missa, a terceira e a quarta, batizado, casamento, Puxado, reuniões, hein, padre? o padre já está cansado. Cansado. Eu me canso, eu tenho 45 anos, vou fazer 17 anos de padre. Quando a gente está na última missa, depois de 4 missas, depois de batizado, de reuniões, o padre está cansado. É um ser humano como você. Eu me irrito como você. Eu fico triste como você. A gente tem que entender isso, que o padre quer de carne e osso. Tem suas né? limitações. A gente é humano, não é? A gente é humano. Eu tenho para mim, padre, que outra coisa que deve consumir muita energia do sacerdote é confissão. Né? Você atender assim 2 horas seguidas, 3 horas de confissão, porque você não é só físico, é também ali um pouco de emocional. Você está ali absorvendo aquilo que as pessoas estão conversando, você está gastando muita energia naquilo, né? Eu passei 6 anos no Santuário de Fátima como vigário paroquial, e a grande demanda do santuário são as confissões. E a gente se sente realmente absolvido por cada situação que se é apresentada, não é? A gente orienta, a gente diz que essa xícara é branca e a pessoa não quer aceitar que ela seja branca, não é? Então isso a gente vai... Parece que as pessoas estão hoje blindadas na soberba, blindada na autossuficiência, no orgulho. A gente diz, olha, os mandamentos não mudaram, o mandamento é esse. A palavra é essa. Sou eu que tenho que me converter. Mas as pessoas querem o contrário. A igreja tem que se adequar à minha situação pessoal, particular. E aí isso requer muita catequese, muita paciência, mas também muita verdade. Pedro, eu penso que as pessoas hoje, elas não querem aceitar a verdade. É verdade. Conhecereis a verdade. É verdade. E a verdade vos libertará. Papa Bento XVI tem até a quando carta dele, quando né? a palavra de Deus diz, não levantarás falso testemunho. Isso me tira da fila da comunhão. E eu fico levantando falso testemunho. E eu fico levantando falso testemunho. É contra o mandamento da lei de Deus, não é? E aí a gente podia passar aqui a noite toda falando dos 10 mandamentos. Que seria um caminho de santificação. Que seria um caminho de felicidade. Vamos viver os mandamentos, não é? Não levantarás falso testemunho, não é? Quantas pessoas estão no ambiente de trabalho, estão na família, estão até dentro da igreja, levantando falso testemunho, não é? E a gente se prende só no 6º mandamento, não é? E esquece os outros mandamentos. Verdade. O meu diretor espiritual, o Padre Milton, tem uma história que ele conta, né? Que reuniram um grupo de pessoas muito inteligentes e perguntaram ao computador mais potente que existia qual o caminho para a felicidade. E aí disse que o computador fez as contas, aí disse que ele deu a resposta. Aqui está o caminho para a felicidade. Amarás teu Deus sobre todas as coisas, aí ele dá os 10 mandamentos como o caminho da felicidade, né? Como o decálogo é um caminho, de fato, para ser feliz, né? Para ser santo, para ser... Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil, gostosinho e tal, mas ali está o rumo da vida. Porque pecar é bom, pecado é bom, pecado é gostoso. Senão ninguém pecava, né, padre? Mas as pessoas só ao verem a palavra mandamento, né, as pessoas já se rebelam, né? Não querem, hoje em dia, ninguém quer mais ser submetido a uma autoridade. E isso é um problema. Pra que padre, pra que igreja? Quem inventou? Eu me basto, né? Quem inventou? Eu me basto. Né? Quem disse? Gente, queremos também agradecer aqui o nosso parceiro Divina Comida. Uau, o Matheus chega, brilhou os olhos. Divina Comida, aquela comidinha caseira e como o próprio nome diz, é divina. Tá bom? Um cardápio completo e variado para você saborear na hora do almoço, o self-service, fantástico. E à noite, à la carte, também com rodízios de pizzas. Tá bom? Em 2 lojas para você escolher, ambientes climatizados e também com playground para criança. Então, Divina Comida aí, ó, muito bom. Valeu. Segue aí o Divina, tá, gente? Padre, além de São Judas Tadeu, que agora o senhor é fã dele, né? O senhor tá lá, né? Outro santo ou santa aí da sua predileção?
Eu gosto que quando as marcou o senhor? pessoas dizem assim, o senhor é o Padre da Misericórdia. Ah, A minha devoção... foi uma coisa que eu esqueci de dizer do senhor aqui, né? O senhor foi nomeado também Padre da Misericórdia ou não? Não fui não. Ah, não é ligado àquele título que Não. o Papa Francisco deu, né? Quando as pessoas me chamam Padre da Misericórdia, porque todos os dias eu rezo o texto da Divina Misericórdia e o meu lema de padre é a misericórdia. Ah, entendi. Perfeito. Todo dia o senhor reza no Instagram. Perfeitamente. Que horas? Às 15 horas. Gente, acompanha. Qual é o arroba, padre? É Padre Josieldo Oficial. Josieldo com S ou com Z? Com S. Com S. Gente, Padre Josieldo tá aí na sua tela. Tá aparecendo, viu, padre? Padre Josieldo Oficial. Oficial. Igual o Whats Podcast Oficial, tá? Então, todo dia às Às 15 horas. 15 horas, a hora da misericórdia, Hora né? da Misericórdia. O texto. E atualmente o senhor está rezando também a quaresma, né? Sim, a Quaresma de São Miguel. Que horas está indo? Geralmente Uau. 18h30. Hoje eu rezei aqui no estúdio, né? Porque eu vou para a posse do Padre Rafael. Adiantou um pouquinho, né? Ótimo. Padre, então, a gente está falando sobre o santo da sua predileção, né? São João Paulo II, Santa Faustina e a Divina Misericórdia. Maravilha. São João Paulo II. João Paulo II é fantástico, né? O senhor é uma geração, geração João Paulo II, né? E algum livro fora a Bíblia, e teve um livro que marcou o senhor? A História da Misericórdia, A História da Misericórdia. que é o Diário de Santa Faustina. Ah, sim, o diário. Maravilha. Muito bom. Obrigado, viu, padre? E o Pedro já visitou lá, já é frequente, né? Eu preciso ir lá conhecer. Eu fui quando era muito menino, que a minha família morava para aquele lado de lá, né, no Novo Bilac, mas eu preciso voltar lá na reitoria São Judas Tadeu. Então deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo o senhor. E a bênção. A nossa alegria está em Deus. Amém. E venham conhecer a igreja de São Judas Tadeu na Avenida Olavo Bilac. E o último convite aí para a festa, né? No próximo dia 19 a 28 de outubro, não é isso, padre? Festa de São Judas Tadeu. No Todo próximo dia mês. um sacerdote, Todo convidado, dia, amigo, né? Lá exatamente. celebrando. Tô vendo aqui. Padre Vai Antônio ter- Furtado, Dom Padre Antônio Furtado, Dom cara. José vai estar lá também. Dom Frei Antônio, quem é? É o bispo emérito de Itapipoca. Ah, de Itapipoca. Ah, Padre Geilson, Padre Eugênio. Padre Padre Eugênio, Eugênio. Padre Bruno Moreira já esteve aqui também. Monsenhor João Jorge, Francisco de Assis, né? É Padre o Francisco de pároco lá da São Gerardo. Assis, São Gerardo. Sim. É o Padre E- Chico, né? É, o Padre Chico. É, Ah, o famoso chama de Padre Chico, é? É que ele era da Glória, ele aí foi pra... Ah, tá. Padre Evaristo e Dom José Antônio no último dia, no encerramento, né? Exatamente. Realmente. Tá. E vai ter também parte social. Comes e bebes, Vai né? ter muita É. comida, muita diversão para as crianças e muitas Aí. surpresas. Aí, Maravilha. legal. Vamos combinar pra gente ir um dia, né, Pedro? Lá? Vamos, Fazer lá uma vamos, cobertura, certamente. né? Fazer uma conversa nos certamente. registros lá, vamos fazer. Soltar os bom, meninos padre. lá, os meninos lá. Muito bom, padre. Obrigado, viu? Eu que agradeço ao Pedro, ao Neto, muito obrigado. E nos dê a bênção, por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Pedro, o que é que a galera tem que fazer? Curte, comenta, compartilha com quem precisa assistir esse episódio aqui, hein? Que ficou bom demais, viu? Tamo Show. junto. Valeu. Até a próxima.